Então vamos lá, galera, boa noite. Hoje a gente vai dar mais um passo aí, né, na nossa disciplina. A gente já falou sobre distúrbios ginecológicos, já conhecemos, né, a composição do sistema genital feminino. Semana passada a gente falou de métodos anticoncepcionais, né, e agora a gente vai avançar mais um pouquinho, tá? Eu vou explicar um pouquinho, né, uma outra etapa que várias mulheres vivenciam, que é a gravidez, tá? E o que é a gravidez, né? Gravidez é desde o momento da concepção até a expulsão do feto, tá? E tanto o diagnóstico e o pré-natal, eles devem ser iniciados o mais precocemente possível, porque a gente sabe que um bom pré-natal, né, realizado por um bom profissional, como deve ser, né, diminui muito a chance de alguma complicação futura, tá? Então, assim, o pré-natal, ele tá aí em todos os lugares, né? Ele é muito acessível e, assim, ele facilita bastante aí para que a gestante, né, e o bebê tenham aí um bom desenvolvimento, tá? Tanto que o Ministério da Saúde recomenda que o diagnóstico de gravidez e o pré-natal devem ser iniciados até 12 semanas de gestação, tá? Não sei se vocês já, antes dessa quarentena, já fizeram algum tipo de estágio em unidade básica de saúde, enfim. Mas a gente encontra, assim, várias situações, né? Vários casos. Tem gestante que chega lá, você vê que a gravidez ela já está bem evoluída, né? E ela não iniciou o pré-natal ainda, não tomou nenhuma medida preventiva. Ou tem gestante que vai no pré-natal, né? Não faz as consultas, né? Não vai nas consultas com a frequência que deveria ir. Então, assim, nós, profissional da saúde, nós devemos ter as informações suficientes para passar para a gestante também. Porque, né, a gente tem que falar a frequência das consultas, a importância, porque ela não é obrigada a saber, né? A gente, sim, é obrigada a saber e informar. Então, gente, desde já, né, quando ela procura ali a unidade, né, relatando que está grávida, enfim, né, nós devemos acolher muito bem aquela gestante e passar ali as principais instruções do pré-natal. Eu vou até comentar melhor sobre o pré-natal com vocês na aula que vem, tá? Mas primeiro, né, vamos ver como é que ocorre esse processo de gravidez, tá? Né? E é óbvio, né, que a gestante, quando ela tá ali, né, com feto, em pleno desenvolvimento, ocorrem várias alterações no seu corpo, tá? Alguém sabe me dizer aí uma principal alteração aí que ocorre no corpo da gestante? Ou algum sinal, ou algum sintoma, porque tem sinais e sintomas que são característicos da gravidez. E eles podem ser classificados como sinais de probabilidade e sinais de certeza. Então, vocês sabem me dizer uma alteração de um sinal de probabilidade e um sintoma e também alguma alteração do sinal de certeza? Melhor, vou melhorar a pergunta, né? O que seria sinais de probabilidade da gestação? Como eu disse, né, a gestante ela tem o seu corpo ali em plena mudança, né, em constante mudança, por conta ali do desenvolvimento embrionário, né? E esses sinais e sintomas, né, que são essas mudanças, eles são classificados em sinais de certeza e probabilidade. Me dê um exemplo aí de sinais de probabilidade, né? O que seria um sinal de probabilidade? Enjoo, dores nos seios. Isso aí, as duas acertaram. Vocês leram a aula antes? Que é isso, exatamente isso aí que é o correto, tá? Primeiro, gente, sinais de probabilidade é aqueles que pode ser que aconteça ou não. O que eu quero dizer com isso? Né? Tem gestante que ela pode apresentar esses sinais, esses sintomas ou não, né? Que tem por náuseas, congestão mamária, né? Aumento da frequência urinária, tá? Alterações hormonais, entre outros, tá? E esses sinais variam de gestante para gestante. Tem gestante que apresenta e tem gestante que não apresenta. E a gente não pode subestimar, né, o que a gestante relata, o que a gestante está sentindo, porque eu já escutei isso
por várias pessoas e até pelos próprios profissionais da saúde. Falam assim, nossa, que mulher mole, né? Tá achando que gravidez é doença, né? Tá aí vivendo, passando mal, vomitando, né? Vive cansada, preguiçosa. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Aí fala assim, nossa, você tá muito mole. Eu, na minha gestação, não tive nada, não, né? Até ali um dia antes de ganhar, eu tava dando faxina na casa. Acontece muito isso, não é? Muitos comentários do tipo. E não, gente, isso aí é ignorância, tá? Porque são sinais e sintomas característicos da gravidez, tá? E se eles estão nos sinais de probabilidade, é porque ele pode acontecer. E se acontecer, tá tudo bem, porque é normal acontecer, tá? Devido ali às alterações no corpo da mulher, tá bom? Quem aí já foi mãe no grupo sabe, né? Sempre troca experiência ali com uma outra mulher. Tem uma que levou a gravidez super de boa e teve umas, né, que sofreram bastante aí durante esse processo. E a gente tem também os sinais de certeza. O que seria sinais de certeza? Digam aí, o que seria sinais de certeza? A gente falou de sinais de probabilidade, né? Pode acontecer, beleza, mas se não acontecer também, tá tudo bem. Agora, o que é sinais de certeza, né? É aqueles que toda gestante vai ter esses sinais ou sintomas, tá? E os sinais de certeza? Digam aí. O Walter falou o fim da menstruação. Realmente, gente, em teoria, ele deveria ser um sinal de certeza, mas ele não é. Meio que ele não se encaixa em um dos dois, porque o correto é a mulher não menstruar mais. Mas podem acontecer alguns problemas ali, ela pode vir a menstruar, né, a eliminar algum sangue, né? Então, meio que ele entra e não entra no sinal de certeza, tá? Então, gente, a Priscila já falou, tá certo, me falem aí, mas ó, na minha família teve caso de menstruação já grávida. Tem, pode acontecer aí. Aí a Priscila falou que menstruou nos primeiros meses. Então, a gente não pode falar que é sinal de certeza. Embora, né, que na teoria a mulher não menstrue mais, tá? Tem aquele famoso processo de nidação, né, que é quando ali uns 8 dias após ali a relação sexual que teve a fecundação, quando o óvulo fecundado, né, o chamado zigoto, vai penetrar ali no endométrio, isso pode causar uma lesãozinha, sair um sanguinho, né, na vagina da mulher. E ela até acha que é menstruação, né, confunde. Mas não, gente, a menstruação, ela tem um aspecto, né, e o processo de nidação é outro aspecto. Geralmente, o processo de nidação, o sangue, ele é muito assim, é em pouca quantidade, nunca ele vai chegar a sujar um absorvente. Então, assim, muitas mulheres confundem, né? Às vezes vai descobrir a gravidez lá pelos... já tá com 2 meses, né, de gestação, e ela tá ali achando que não tá grávida. Por isso que às vezes ocorre também até demora ali na procura do serviço de saúde. Mas vamos lá, né? Os sinais de certeza é a detecção do feto ali por imagens, né, da ultrassom, os BCFs, que são os batimentos cardíacos fetais, né? Se a mulher tá grávida, gente, precisa ter batimento, né, ali do feto. Então tem o BCF, que tem que estar presente em todas as gestações, tá? Então tá aí os sintomas, né, eles são classificados aí em sinais de probabilidade e certeza, tá? E eu tô falando isso com vocês porque caem bastante em prova, tá? E não só minha, tá? Em concurso ou em prova aí, né, para vocês entrarem em hospital, dependendo do local, cai bastante essa perguntinha, tá? E, gente, como eu falei, né, a mulher, quando ela tá grávida, o corpo dela passa por diversas mudanças, né? O que muda? Quais será o primeiro, assim, órgão que muda? O que vocês acham? Primeira estrutura. Né? Primeira coisa, onde a gravidez, o desenvolvimento ali daquele bebê acontece, né? Onde que ocorre?
Digam aí. Tô lendo aqui, ó. A Jenny falou: inchaço dos pés é sinal de certeza. Então, gente, pode ser que entra no de probabilidade, tá? Mas assim, é muito difícil a mulher ela não inchar, tá? E eu vou até explico para vocês de uma vez, tá? Principalmente é nos membros inferiores. E por quê? De acordo com o peso da barriga, né, pressiona ali todos os vasinhos, né, e pressiona nossos membros inferiores. E com isso, por a gente ter uma pressão maior nos membros inferiores, eles ficam mais inchados. Por isso que quando a gente recomenda que a gestante ela eleve os pés, o inchaço passa, porque é devido ao peso ali em excesso por conta da barriga, do peso do bebê, tá? Então, assim, fica ali a meio termo, né? Tem sinais que é difícil a gente classificar, tá? Mas o que a gente pode classificar, certeza, é aquele que sim vai acontecer com a mulher, né? Ali com o feto na barriga dela, tá? Que é o BCF, né? Que é a imagem, se a mulher tá grávida, vai dar para ver ali, né? O bebê dentro da barriga, o embrião dentro da barriga, né? Então, esses sinais é o que com certeza acontece. Agora, inchaço, pode ser que sim, Professora, pode ser que não. Oi. pode me explicar o que é o BCF? BCF é batimento cardíaco fetal. É o coração Ah, do sim. bebê. A gente chama de BCF, tá? Eu perguntei qual a estrutura que se modifica primeiro e as meninas falaram o útero. E sim, gente, o útero é uma das primeiras estruturas ali, né, a se modificar. E por quê? Né? Independente se o feto está grande ou não, já está bem desenvolvido ou não, é nele, né, que ocorre o desenvolvimento. Então, ele vai aumentar, né, de tamanho, né? As fibras vai acontecer uma hipertrofia nas fibras musculares daquele local. Então, assim, o útero, de fato, esse é um sinal de certeza, né? Ele vai aumentar de tamanho, tá? Os ovários. O que será que acontece com os ovários? Que a gente sabe que o normal, né, de uma mulher, né, saudável, né, todo mês ali os ovários eles vão estar trabalhando e liberar um ovócito para ser fecundado. Quando a mulher está grávida, o que será que acontece? Me digam aí. Isso aí. Isso aí. Os meninos acertaram, tá? A produção, gente, para, tá? Cessa a ovulação durante a gravidez, tá? Porque não tem, né, condição, tá? Então é isso aí. O coração, gente, até o coração muda de lugar. Tanto que tem gente que não entende que tem grávidas que ficam tão cansadas durante a gestação, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, é só parar pra pensar. Gravidez não é doença, mas modifica o corpo inteiro. Até o coração, né, muda de lugar, né? Porque o diafragma, ele sofre uma elevação e automaticamente o coração, né, ele também vai ali mais para a esquerda, porque ele não é totalmente do lado esquerdo, ele meio que fica esquerdo pro meio. Não, aí ele vai mais pro lado da esquerda mesmo, tá? Então, até por isso que dá ali o desconforto respiratório. Então, assim, não é brincadeira. Gravidez é uma doença, mas pode sim causar vários mal-estar muito grande ali para aquela mulher, tá? Eu não vou falar muito sobre as mudanças no corpo, porque esse vai ser o nosso trabalho, tá? Eu vou até deixar no final desse slide que eu postei hoje. Tá? Eu coloquei explicadinho lá como que eu quero o trabalho. Eu só não coloquei se ele pode, se ele vai ser individual ou não. Então, quem quiser, né, fazer individual pode, mas quem quiser fazer aí até em trio, tudo bem também, tá? Então pode ser individual, dupla ou tri, tá, gente? E eu gostaria que a gente apresentasse esse trabalho. Só que para a gente apresentar esse trabalho, a gente ia ter que pegar um outro dia, ou a gente teria que começar a reunião mais cedo, né? Quem topar, a gente podia iniciar uma reunião mais cedo para apresentação de trabalho e depois a aula é aqui no Zoom,
tá? Aí a gente decide depois, se vocês toparem aí, porque aí a apresentação agrega, porque se eu ceder a minha aula no horário do Zoom para apresentação, né, vai ficar atrasado nos conteúdos. Então depois a gente decide aí, tá? Quem aí quiser apresentar, eu posso complementar também, aí fica mais interessante, tá? Mas aí depois, lá pro final, eu explico, tá, gente? Mas eu não vou focar muito nesse assunto, porque vai ser tema do nosso trabalho, tá? Que é mudanças aí no organismo da mulher durante a gestação, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do conceito de fertilidade, né? O que é fertilidade? É a capacidade, né, de um casal gerar outra vida, tá? E infertilidade, obviamente, é o contrário, tá? E é considerado um casal infértil, é aquele que, mesmo com um ano de relação sexual, né, uma vida sexual ativa, com coito, pelo menos com a frequência de 2 vezes na semana, durante um ano não consegue engravidar, tá? Deu para pegar aí ou ficou confuso? Vou até repetir de novo. É quando a infertilidade é quando um casal, durante um ano, tá? Eles não usam método contraceptivo nenhum. E eles têm ali o coito durante 2 vezes na semana e eles não conseguem engravidar, tá? Só que o nosso país, né, é um país fértil, então 80% dos casais conseguem sim engravidar. E os outros 20%? O que vocês acham? Né? Esses 20% são mais homens que são inférteis ou mulheres? Quem que vocês acham aí que é mais inférteis? Porque existe bastante preconceito, né? É porque eu ouço muita coisa assim na minha vida. E eu, como profissional de saúde, gente, eu não tô falando assim como nada pessoal, mas eu, como profissional de saúde, escuto às vezes umas coisas muito equivocadas, né? Informações muito equivocadas. Vamos ver se vocês concordam comigo. Muitas das vezes, quando um casal não consegue ter filhos, falam assim: nossa, aquela mulher lá, coitada, ela não pode ter filho, não conseguiu dar um filho pro marido dela. Não é assim? Ah, Luiz, ó, sempre acho que o problema está na mulher. Sim, todo mundo acha que o problema está nas mulheres. Não, né? E assim, é quase uma regra. Toda vez, né, um casal ali já tem, vamos supor, 15 anos de casado, o pessoal cobra um filho, né? Às vezes o casal nem quer ter filho, né? Mas eles falam, né, também, de qualquer jeito. Aí, mas às vezes realmente o casal ele não pode ter filho, só que ele fala, ai, a fulana não vai conseguir dar um filho, não vai conseguir instituir uma família convencional. E não, gente, eu provo pra vocês que não, tá? Esses outros 20% é dividido meio a meio, tá? Pode ser tanto o homem, tanto a mulher. Tanto que às vezes tem caso que os casais se separam, né? E depois que se separou, a mulher conseguiu e arrumou outro parceiro, ela conseguiu ter um filho, e o parceiro que não, entendeu? Então, assim, a gente também tem que tirar esse mito, né? Que às vezes enraizam muito na cabeça das pessoas. É lógico que pode ser a mulher ou o homem, mas a gente não pode focar direto e falar, ah, é a mulher, entendeu? Não, tá? Esse significado de fertilidade, né? É pouco, né? As pessoas que são, pelo menos aqui, né? No nosso país, porém as poucas que são, todo mundo acha que são as mulheres, e não, os estudos comprovam que fica ali meio a meio, tá? Mas beleza, gente, o assunto da nossa aula hoje foi gravidez, né? A gente já viu o conceito de gravidez, a gente já viu o conceito de fertilidade, a gente já viu aí mais ou menos, né, os sinais e sintomas durante a gestação. Mas para que isso aconteça, né, como é que a gravidez acontece? É através da fecundação, né? E como é que ocorre a fecundação? Quem lembra aí? Desde o início da aula, eu já venho dando vários spoilers aí de como que acontece a fecundação, mas eu não parei para falar de fato desse assunto. Mas quem ficou ligadinho nas aulas já sabe aí como é que ocorre a fecundação. Como é que ocorre? Alguém sabe me explicar? Se quiser ativar o microfone para falar, pode, gente. Pode falar? Como é que pode? Ocorre nas trompas quando o espermatozoide encontra o óvulo, tá certo?
Isso aí. Então, gente, só corrigindo vocês aí, que agora, atualmente, a gente fala tuba uterina, tá? As trompas. Tem muita gente que fala ainda, está ainda em muitos livros, mas assim, atualmente é tubas uterinas, beleza? Mas agora eu vou explicar para vocês, assim, os principais momentos da fecundação, né? Como ela de fato ocorre mais especificada, tá? A gente sabe que durante o processo de fecundação, mais especificamente ali durante o coito, né, da relação sexual, né, quando o homem ejacula, né, mais de 300 milhões, né, é uma média, tá, gente? Mas há cerca de 300 milhões de espermatozoides são depositados na vagina dessa mulher. Olha só, é muito, né? Porém, apenas 200 conseguem chegar ali nas tubas uterinas. Então, olha só, né? Então, vários desses espermatozoides ficam pelo caminho, né? Fica ali na entrada da vagina, ou fica ali pelo útero, enfim, né? Por conta do que a gente tem ali a acidez vaginal, né? Que dependendo do espermatozoide, pode matar ele ali na hora, né? Lembra que eu falei do espermicida? Dependendo se a mulher fez o uso ali do espermicida, vários espermatozoides vão morrer ali na hora. Quando eu falei semana passada do espermicida, gente, que eu falei que tem que ser com outro do método contraceptivo, eu até sempre brinco, sempre tem um danadinho, um espermatozoide que consegue ali subir para o útero, né? Mas voltando ao assunto, naturalmente, sem nenhum método contraceptivo, né, de 300 milhões, apenas 200 vão conseguir chegar ali na tuba uterina, né, ao redor do ovócito. Tá, gente? Porque a gente sabe o quê? Que durante ali após a ovulação, né, a gente tem ali na tuba uterina, né, no período fértil da mulher, um ovócito suficiente maduro, né, para receber o espermatozoide. Então, pode ser ejaculação o que for, né, só vai ter fecundação se o ovócito estiver ali na tuba uterina, tá? E o encontro desses dois, a gente tem aí a fecundação, tá, gente? E depois, né, que a gente tem ali a fecundação, o produto da concepção passa a se chamar zigoto. Porque às vezes a gente fica com muita dúvidas. É feto, é zigoto, enfim, é embrião. Então, depende muito da fase do desenvolvimento, tá? E após a fecundação, né, essa união do espermatozoide com o óvulo passa a se chamar zigoto, tá? Então, ficou claro aí como é que ocorre a fecundação? Né? Entendendo que para ter a fecundação, a mulher ela precisa estar no período fértil, né? Ali durante o período fértil vai estar o óvulo, o ovócito ali na tuba uterina, tá? E ele fica ali, gente, ali, lembra que eu ensinei vocês a calcularem o período fértil? Tá? Então ele vai estar ali mais ou menos entre aquele período. Algum dia daquele período fértil, o ovócito vai estar ali. Tá? Então tem que calhar o quê? Do ovócito estar na tuba uterina, o espermatozoide conseguir passar ali, porque realmente é uma viagem. Tá? Quando eu até brinco com meus alunos, se sintam vencedores, gente, porque é como se fosse mesmo uma batalha contra o tempo. Tá? É como igual aquele filme Jogos Vorazes, né? Para você chegar até o final e ganhar, só um sobrevive, né? Ali no meio do caminho, durante o percurso, existem várias situações que podem ali ocasionar a morte do espermatozoide. Então, ali durante o coito, apenas 200 vão conseguir chegar próximos aqui ao ovócito. Vamos supor que aqui é a tuba uterina, ovócito e espermatozoide. Só 200 vão conseguir chegar próximo, porém, apenas um vai conseguir penetrar o ovócito, tá? E aí sim a gente vai ter a fecundação. Vamos prosseguir. Ó, Luísa, consegue penetrar mais de um? O que vocês acham, gente? É porque eu vou falar aqui os principais tempos da fecundação. Deixa eu explicar aqui os principais tempos da fecundação e aí eu respondo a sua pergunta. Me lembra, assim que eu terminar de explicar aqui os principais tempos da fecundação, você me lembra aí dessa pergunta, tá? Então vamos lá. Agora eu vou falar os principais tempos da fecundação. Então, o espermatozoide, quando ele está ali na tuba uterina, na tentativa, né, de penetrar no ovócito,
né, ele tem um acrossomo que fica ali na parte da cabeça do espermatozoide. E esse acrossomo, ele libera enzimas. E essas enzimas destroem, né, a primeira camada do ovócito, tá? Então, eles destroem a membrana do ovócito, tá? Então, ele penetra essa primeira camada do ovócito e assim que ele penetrou, ele dá de cara com uma segunda camada, tá? E, gente, vamos guardar nomes. Essa primeira camada chama coroa radiada. A primeira membrana do ovócito é a coroa radiada. Então, assim que o espermatozoide solta essas membranas, essa coroa radiada ela é destruída. Aí ele dá de cara com uma segunda camada, porque não é tão fácil penetrar no ovócito, não. Tá? Aí, quando ele dá de cara com uma segunda camada, que é a zona pelúcida, tá? E assim que ele dá de cara com essa zona pelúcida, né, quando ele começa a penetrar ali na zona pelúcida, ele se solta da cauda. Igual eu falei semana passada, se não me engano, a cauda, ela serve só para fazer a locomoção do espermatozoide, porque é um nado, é como se fosse um nado. Por isso que eles têm ali aquela cauda, né? Porque vai ter ali bastante líquido, também é líquido do espermatozoide. Então a cauda ela serve só ali para ajudar ele a se locomover. Depois que ele consegue passar pela zona pelúcida, que é a segunda camada do ovócito, ele se desprende da cauda e apenas o material genético, que é a cabeça do espermatozoide, que é introduzido ali para dentro do ovócito, tá? Mas uma informação muito importante. Assim que o espermatozoide atravessa essa segunda camada, que é o quê? A zona pelúcida, a zona pelúcida é como se ela se reconstituísse. Né? Vamos imaginar uma bola. O espermatozoide penetrou na bola, a bola estourou. Aí vamos supor que em seguida, essa bola do nada inflou de novo. Né? Como se tivesse surgido uma outra camada ali para nenhum outro espermatozoide penetrar também. Tá? Então, assim que o espermatozoide ele ultrapassa essa segunda camada, que é a zona pelúcida, é como se reconstituísse uma outra camada protetora, né, pro lado de fora, para nenhum outro espermatozoide penetrar também, tá? E depois de 12 horas, né, que o espermatozoide entrou ali na segunda camada, né, após 12 horas dessa penetração, né, o material genético ele chega ao centro do óvulo. Né? E aí começa ali, né, a fusão entre os cromossomos, porque a gente sabe que cada um carrega quantos cromossomos? Se vocês devem ter aprendido em microbiologia, parasitologia, sobre divisão, né? Por isso que eu não vou nem entrar muito a fundo. Isso aí, 23. Tá? E depois, quando ocorre essa união, né, começa ali a divisão celular, a clivagem, enfim, né, a gente já tem ali o zigoto, tá? E depois, gente, quando encontra esses cromossomos, as células começam a se dividir, e por aí a gente tem aí esse desenvolvimento. Tá, gente? Então ficou claro aí os principais tempos da fecundação? Primeiro a gente entendeu o quê? O que eu quero que vocês tenham no mínimo assim, de conhecimento. Que, né, a mulher uma vez por mês durante o período fértil, que vocês já sabem calcular, né? Durante um mês, durante uma vez por mês a gente tem um ovócito maduro ali, né? Na tuba uterina, e durante a ejaculação o espermatozoide que ele vai, faz aquela corridinha lá, aquela caminhadinha e penetra no ovócito. Depois que ele penetrou, eu expliquei agora quais que são os principais tempos, né? Que primeiro ele encontra uma primeira camada, e, né, como se o espermatozoide tivesse superpoderes. Ele lança enzimas, destrói essa primeira camada, aí ele dá de cara com a segunda camada. Na hora que ele consegue atravessar essa segunda camada, ele se desprende da cauda, só o material genético entra, tá? Porém, assim, quando ele se desprende da cauda, uma outra camada é formada nesse ovócito, né? Para nenhum outro espermatozoide entrar, já que aquele já se desprendeu e já conseguiu entrar ali no ovócito, tá? Porém, após 12 horas desse processo, é que começa aí a divisão das células, é onde os cromossomos eles começam ali a se fusionar. Tá? Então, ficou claro aí? Eu vou até pôr a imagem para vocês.
A imagem, gente, ela é totalmente ilustrativa, tá? Mas assim, é só para vocês terem um pouquinho de noção. Ó, aqui é o caminho, ó. Aqui vocês conseguem ver que é vários espermatozoides na tentativa. Tá vendo? E esse espaço, gente, ele é letal para o espermatozoide. Como eu disse, dependendo da secreção da mulher, né? Ele, dependendo ali da posição que a mulher tá, pode até alterar, né? Porque a contração muscular, né, pode ajudar ou não a mobilidade do espermatozoide. Então, isso aqui é a caminhada, tá? Da vagina, enfim, ali até a tuba uterina. Agora eu vou colocar outra imagem, que é ele tentando penetrar ali o ovócito. Eu falei que 200 mais ou menos chegam ali próximo aos ovócitos. Porém, apenas é como se fosse vários ficassem bicando ali, né, o ovócito. Porém, apenas um, que é esse no caso, que vai conseguir o quê? Né, ultrapassar a primeira membrana através das enzimas, né, que ele vai liberar. E assim que ele penetrar, ele já vai dar de cara com uma segunda camada. E assim que ele dá de cara com a segunda camada, acontece ali uma alteração, né? E o ovócito, que agora não é mais um ovócito, é um óvulo, né? Ele está protegido, nenhum outro espermatozoide entra, tá? A primeira membrana, gente, é a coroa radial, tá? Agora vamos lá para a pergunta da Luísa que eu não esqueci. Depois de todas essas informações que eu passei para vocês, né? Será que mais um espermatozoide invade um ovócito? Só um. Quem concorda com o Walter? E você, Luísa, depois dessas informações que eu falei, que depois que ele atravessa aí a zona pelúcida, tem ali surge uma outra camada protetora que impede mesmo do espermatozoide entrar. Então, gente, é praticamente assim, né? Realmente, é um óvulo, tá? Um ovócito para um espermatozoide. Aí